Olá, meus amigos, minhas amigas. Gosto muito de começar com essa mensagem, com essas palavras, porque Jesus disse assim: já não chamo mais vós de discípulos, nem de apóstolos, mas de amigos. Porque amigos é uma coisa muito mais íntima. E esse dia 21 foi um dia muito duro, né? Nós perdemos uma pessoa diferenciada, uma pessoa que eu falo com experiência e com propriedade, porque eu convivi, e que você só via bondade no coração desse homem. Aí tem gente que fala assim: pá, mas depois que morre todo mundo vira santo. Não, não é bem assim que funciona, não é isso. As pessoas têm que entender o contexto das coisas. Dr. Wellington Campos, como qualquer ser humano, todos nós temos nossas falhas. Mas a carta de Pedro fala assim, que a caridade, ela encobre uma multidão de pecados. E aquele homem vivia para a caridade. E nesse momento de pandemia, vocês não têm noção a quantidade de pessoas que tiraram o pé da cova por causa da intervenção dele. Um homem diferenciado, eu até brincava, o homem é bom, o homem é espetacular, e não era à toa. Quantas e quantas vezes ele deixava a clínica dele particular, Clínica AME, e ia ao regional socorrer os amigos. Deixava de ganhar, faturar para socorrer os companheiros. Independentemente, se fosse aliado, se fosse adversário, se fosse companheiro, se não fosse, porque ele já foi prefeito de Jaíba, e um dos melhores, inclusive, casado, né? Deixou duas filhas, a esposa, uma pessoa que militava há mais de 20 anos na medicina e que atendeu não só Janaúba, mas várias cidades do norte de Minas. E vinha nos últimos anos se qualificando. O Dr. Wellington diagnosticava sem às vezes precisar de exames. Quantas pessoas falavam comigo: Pablo, vários médicos que eu fui que pediram exames para identificar certos sintomas ou doenças ou problemas, o Dr. Wellington só de olhar já falava. O que é raro nos dias de hoje, né? O médico que conhece, que sabe se a pessoa está bem olhando no olho, olhando nas unhas, olhando na pele, no cabelo, que são sinais externos que também mostram se nós estamos bem ou não de saúde. Mas, gente, eu quero deixar aqui, é a minha homenagem, é a minha gratidão, em nome de toda a minha família. Todas as vezes que eu precisei dele, ele nunca disse não. Era meu patrocinador, meu amigo, meu companheiro, meu médico. E quando você perde alguém querido, alguém tão bom, a gente fala assim: meu Deus, tanta gente aí fazendo maldade, né? E perder por uma doença tão maldita, que tem gente ainda que caçoa e que brinca. Fala: Pablo, mas ele não tinha tomado as vacinas? Sim, gente. Mas você lê sobre as vacinas, elas não são 100%. Ele já tinha um problema de bronquite, a exaustão de trabalhar até 2, 3 horas da manhã. Isso tudo, eu tenho certeza que foi um fator perigoso que se juntou para determinar a perca desse homem maravilhoso. E não é porque ele faleceu que ele é bom, não, gente. Ele sempre foi bom. E se falhou em algum momento da vida, eu tenho certeza que os erros desaparecem diante de tantos e tantos acertos que ele teve. Amanhã, dia 22, vai haver um momento, um cortejo que vai sair de Janaúba em direção à cidade de Jaíba, que era a casa dele, especialmente o projeto Jaíba, que ele era apaixonado. Depois
volta para sepultá-lo aqui no cemitério São Lucas. A previsão é para 11 da manhã, mas eu acredito que vai passar disso. Nesse momento o corpo é velado no Centro Cultural lá do Sindicato Rural. Enfim, eu particularmente eu não consigo, não estou preparado para poder vê-lo morto. Ele chamava Pablão. E aí, Pablão, como é que você tá? Pablão, vamos resolver? Vamos fazer. Gente, o ponto onde está a clínica dele, eu ajudei a escolher. O marketing, tudo assim, era uma intimidade, uma amizade de ir na casa, de falar dos meus problemas pessoais, de confidenciar a ele. De repente você, espera aí, eu estava esperando ele já voltar para começar a atender. O Wellington faleceu. Fica aqui a minha homenagem, as minhas orações. E que Deus nos dê força, porque eu tenho certeza que em um bom lugar Ele está. Foram dias difíceis. Perdemos a Augustinha do Sacolão Farturão, que inclusive nessa terça-feira haverá a missa dela de 7º dia. Se você puder comparecer, 7 da manhã será na Catedral, 7 da noite na Igreja Nossa Senhora Aparecida. E amanhã também nós teremos durante o dia essas homenagens ao Dr. Wellington Campos. Se você não pode ir, porque no momento agora a gente tem que evitar aglomerações, faça uma oração, independentemente do seu credo, da sua crença, para Deus dar forças à esposa, à filha pequena que ele deixou, a outra moça que também ficou aí, a mãe, a família, os irmãos, todos aqueles que amavam esse homem, que amam, que deixou um legado que vai durar para o resto da vida. Dr. Wellington Campos, tem um videozinho dele curto, ele mandando um beijo. Gente do céu, aquilo era divino. Deus abençoe. Deus nos ajude. Dr. Wellington, muito obrigado.